Olá, oi, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui, hein, meu? Tá pensando o quê? Que pode? É um passarão. Eu adoro esse pianinho aqui. Ratinho, parará, ratinho, parará, ratinho, parará, assadinho, assadinho. Primeiro isso, quando eu nasci, já tinha lá num álbumzinho, álbuns que se davam para as pessoas, era uma coisa, sei lá, bem simples, mas a minha mãe preenchia tal, então lá no meu álbum já estava, mamãe acha que você... Não, primeiro papai acha que você... E o meu pai não respondeu nada, tinha um traço. A mamãe acha que eu vou ser pianista. E aí quando eu comecei a ler, que eu pegava aquele livrinho, no começo eu ficava muito triste, porque eu pensava comigo assim, meu pai nem deu bola, né, que eu queria ser pianista, e minha mãe já achou que eu ia ser uma coisa bonita, eu achava chique, né, ser pianista e tal. Daí depois, quando o tempo foi passando, eu mudei as bolas, falei, não, o meu pai, não é que ele não teve interesse, mas ele me deixou escolher o que eu quisesse, enquanto que a minha mãe resolveu que eu ia ser pianista desde que eu nasci, né? E depois eu fiquei bem resolvida com os dois, assim, eu entendi os dois. E a minha mãe tinha muito desejo dessa coisa do piano, porque ela não pôde estudar piano, e ela tinha umas primas que tinham uma situação social melhor, assim, financeira, então elas estudaram piano com bons professores, e minha mãe não pôde, então ela transferiu isso para mim, e queria muito, né? E as minhas outras irmãs não foram, então fiquei eu mesmo só, a pianista e a musicista da família, né? Então, essa foto foi um presente que o meu avô me deu no meu aniversário. E eu acho ela bonita, e agora uma coisa assim que mais me tocou com essa foto, assim, durante um tempo ela ficou lá escondida na casa da minha mãe, ela tinha um cofrinho com um monte de coisa, de foto, e eu achei essa foto. E aí depois, assim, o meu pai, que sempre era uma pessoa mais quietona, assim, meio mais fechada, mas ele gostou tanto dessa foto, eu sempre lembro dele que daí ele falava assim, ele falou para mim, eu acho essa foto tão bonita, porque a gente vê a alegria do seu avô passando a boneca para você, e a sua alegria recebendo a boneca do seu avô. E o meu avô era um cearense autodidata, que tocava, compunha, fazia um monte de coisa, cantava. Para mim ele foi super importante, meu avô. Então fez essa mistura de música erudita, música popular, tradicional, tudo isso. E, ao mesmo tempo ele se emocionava quando eu lembro, eu nunca esqueci, que quando eu estava estudando piano, bem na época da faculdade, daí eu estava tocando a sonata de Beethoven com a marcha fúnebre. E aí no piano da minha casa, né, onde eu morava ainda com os meus pais, o piano ficava no andar de cima, assim, no corredorzinho antes do quarto. Aí eu comecei a estudar, estava tocando, de repente meu avô foi subindo a escada assim devagar, eu comecei a ouvir uns passinhos, ele foi indo. Aí chegou e ficou eu tocando e ele totalmente sério, como se ele estivesse numa celebração mesmo. Ele punha a mão aqui e ficou ouvindo, sem falar nada, olhava, voltava, até parar. O que meu pai falava é que eu não era pianista porque eu não tocava tico-tico no fubá. Eu falava, mas como eu não sou pianista? Você nem toca tico-tico no fubá? Ele falou, como que pode ser pianista e não tocar tico-tico no fubá? Aí eu, como sou muito turrona, falava, não vou tocar tico-tico no fubá. Eu falei, posso tocar qualquer coisa, menos tico-tico no fubá. Por mais que eu goste de tocar piano, que eu estudei muito tempo, eu não via a minha vida assim como sendo uma pianista, de fazer apresentações. E daí eu falava, eu que não quero ser pianista, ficar tocando, ficar passando nervoso a vida inteira, né? Assim, com medo de errar e tal. O Roberto Carlos começou a fazer o maior sucesso. Esqueça se ele não te ama, esqueça se ele não te quer. E eu chorava, isso eu quero mais engraçado. Eu lembro, e foi uma coisa que me marcou, assim, tinha minha amiga, uma das minhas amigas morava assim, praticamente em frente à minha casa, e lá morava com elas uma mocinha, assim, tal. Aí começou a tocar Esqueça,
E eu comecei a chorar. Eu chorava mesmo, ouvia. E ela, a Irene, ela chamava Irene, e falava, mas essa menina é muito estranha. Ela não tem idade ainda para chorar por causa dessa música. Ela nem entende essa música. Ela, né? E eu lembro que eu ficava quieta pensando com meus botões. Por que ela acha que eu não entendo, né? O que eu não entendo nessa música? Eu conheci a Teca na Faculdade Paulista de Música. Isso em 1973. E aí tinha uma coisa muito bacana, porque eu vinha de muito longe, eu morava nas Perdizes e a Teca morava no Tatuapé. E a faculdade era no Tatuapé. Então a Teca era uma alta conhecedora do bairro, ela conhecia tudo, ela conhecia os barzinhos, ela conhecia os lugares. Então eu achava muito legal porque a Teca me transportava para um universo que não era aquele meu. E eu, ao mesmo tempo, eu acho que eu trazia para a Teca uma questão assim, porque eu era mais velha que ela, eu tinha carro, então a gente tinha umas ousadias assim de sair com o meu carro e fazer umas aventuras de carro. Eu conheci a Teca no meu curso de rítmica da FAPEARTE de São Paulo. Ela era minha aluna, muito espontânea, muito alegre, muito sem pose como ela é até hoje. E muitíssimo interessada em educação musical. Ela tinha uns objetivos muito ousados para a sua época e era extremamente dedicada e apaixonada pela educação musical. Como ela era uma aluna excelente, ela foi convidada, logo ao se formar, a trabalhar na mesma escola como professora. Todo o trabalho que na época era muito comum era a gente trabalhar com os conceitos do Dalcroze e do movimento. E isso já por si era uma questão de uma liberdade criativa, né, do uso do seu próprio corpo. Orff também trabalhava bastante com a improvisação nas pentatônicas, né? Então já teve uma introdução do aspecto criativo. E Martenot trabalhava não só com improviso rítmico, vocal, como também na formação do curso dele e com as crianças, a gente fazia expressão corporal livre. Então, eu acho que essas metodologias todas, elas já começaram a abrir um espaço para quando a gente, nos anos 80, né, fez contato com o Kohreuter, a gente já estivesse com uma mentalidade bem aberta para o aspecto da criatividade. Para a gente entender como surge esse projeto pedagógico das oficinas de música, a gente precisa entender também um pouco as transformações que a música, em especial a europeia, vinha sofrendo desde o final do século XIX, começo do XX, né? Com o surgimento do atonalismo, com a música concreta, a música eletroacústica, com a popularização dos meios de gravação também, que deram acesso a outras músicas, né, do mundo, de outras culturas do mundo, com uma certa facilidade. Você começa a ouvir músicas com outras gramáticas que não as da música tonal, que vinha então sendo a base para a educação musical até então. Acendeu uma centelha em educadores musicais que eram compositores. Você vê, por exemplo, o George Self, que é um inglês, que faleceu primeiro de todos eles, mas deixou um trabalho bem interessante, que ele chamava de Novos Sons na Sala de Música. Ele era professor, né? O John Painter, que trabalhou com ele, que foi muito importante na Inglaterra, porque ele faz parte da equipe que fez uma grande reforma educacional na Inglaterra, em todas as disciplinas, e ele entrou para fazer a parte de música e ele subverteu tudo. Ele queria a música misturando com as outras áreas, que isso daí naquela época não se fazia, né? Com pintura, artes visuais de maneira geral, com teatro, né? E ele achava que o professor de escola não precisava ser músico especialista para dar aula de música, que tinha muita coisa de música que qualquer pessoa podia fazer, porque a música era inerente ao ser humano. Tinha que tirar daquele pedestal romântico, né, do século XIX, que a música é só do privilegiado, grande talento, né, abençoado por Deus, e queria trazer para a terra, para o chão, né? Esse pessoal foi lançando essas sementes, elas foram caminhando, foram, né, brotando e deixando raízes em outros lugares. E você tinha que ser sensível, tinha que ser criativo, tinha que gostar de fazer experimentos, mas não precisava saber ler nota, não precisava saber teoria da música, porque eles faziam música de um outro tipo.
E essa é uma época que essa música de um outro tipo estava bombando, como se fala hoje, né? Você tinha um monte de compositores, cada um inventando mais que o outro. Então, acho que foi um terreno fértil que vicejou. Mas no Brasil a gente já tinha, por exemplo, o Festival de Música Nova, na década de 60 toda, o Festival de Música Nova de Santos, né? Tava já bombando, quer dizer, já tinha um movimento grande dessa dita música contemporânea. E a gente vai ter esse movimento de oficinas de música já bastante estruturado, assim, até como matéria regular na Universidade de Brasília, isso feito por 2 estrangeiros, o Emílio Terraza e o Conrado Silva, argentino e uruguaio. E como a ideia dessa matéria era incluir pessoas sem formação musical, quer dizer, não tinha uma seleção do tipo teste de aptidão, uma coisa assim, as pessoas entravam e iam fazer música a partir da materialidade do som mesmo, sujando as mãos de sons, né, como se dizia, e não aprendendo uma teoria, leitura e escrita musicais, né, era uma prática mais ligada à manipulação mesmo dos objetos sonoros. Na década de 80, era um cenário bem diferente de hoje, né? Hoje a gente tem muitos músicos e educadores musicais que praticamente quase todo mundo faz faculdade, já faz mestrado, já faz doutorado, né? Muitos músicos, muitos educadores musicais, eles trabalhavam, músicos inclusive que tocavam nas orquestras, na música clássica ali, sem fazer faculdade. Ou estudava fora, ou estudava com algumas pessoas, né? A gente lia muito, fazia uns grupos de estudo, porque inclusive os livros, assim, a gente não tinha tanto acesso com traduções. Então essa primeira geração, naquela época, apesar de ser década de 80, e que se a gente pensar, a segunda geração aí dos educadores musicais já estava acontecendo, né? Na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente ainda estava tendo contato com essa primeira geração. Kodály, Dalcroze, Willems, Orff, né? E aí os livros não tinham traduzidos, eram livros em espanhol, ou em inglês, ou em francês. Bon, à l'Officina, il y a des corps sonores un peu partout. Tous les enfants peuvent souffler, taper, frotter, etc. Il y a beaucoup d'exploration possible. C'est une voie que j'ai personnellement pas mal développée, comment on va de l'exploration à la création, puisque l'exploration, ça commence dès la toute petite enfance. Les enfants prennent un objet, ils ont trouvé un objet un peu par hasard qui fait du bruit, ils en profitent pour le secouer, le frotter, souffler dedans, et si cette singularité sonore les intéresse, ils répètent et ils varient. Ça, c'est ce qu'on appelle les réactions circulaires, c'est bien connu. Mais alors, ce qui est moins connu, c'est que c'est en fait la base déjà de l'invention en musique. En musique, avoir une idée musicale, c'est trouver une singularité, quelque chose d'original, éventuellement un thème, mais une formule rythmique, qui donne envie de la répéter, et de la répéter par variation. Alors, il y a comme ça un grand courant qui va depuis la toute petite enfance jusqu'à la composition, qui s'appuie sur les mêmes processus cognitifs. E eu acho que isso é uma característica das oficinas, porque oficina não tem um projeto que aquela 1h30 você vai fazer determinada atividade ou cumprir um determinado objetivo que você tem. O espaço é um espaço para você ir acolhendo as ideias que vêm, elaborando essas ideias, criando os projetos que vão aparecendo e dando o tempo que cada um deles precisa. O fazer, por exemplo, num grupo focado na improvisação, focado na criação, envolve um conjunto de aspectos que são próprios de um fazer banhado pela busca do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da qualificação da pessoa humana que cada um e cada uma é, de fato. E aí envolve, num trabalho de improvisação e criação coletiva, tópicos como tolerância, respeito pelas diferenças, negociação, que é a base de todo o processo educativo, a meu ver, contemporâneo e, sobretudo, do futuro. Não existirá de maneira alguma processo educativo onde a negociação não seja um elemento presente, porque isto está na base da construção da cidadania presente e futura, mas envolve outras qualidades, como a relativização do entendimento,
a relativização da percepção, do sentimento. Tudo isso faz parte de um fazer, de uma educação pautada na improvisação e na criação. Esse é o Hans Joachim Kollreuter, compositor, músico, educador, e com quem eu estudei, tive a sorte de conhecer o Kollreuter e estudar com ele, fazer alguns cursos, conviver, até chegar na Índia. Até a Índia a gente foi. Eu fui com o Kollreuter e um grupo de pessoas, que se reuniu para fazer isso, que era um sonho que ele tinha, de fazer uma viagem, ele falava uma peregrinação pela Índia. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Então, eu levei essa turma toda, gente de todo o país, para a Índia, para eles conhecerem a música e a cultura em geral, a cultura indiana. Por que? Esta foi a razão. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque há muitos hoje, nas artes em geral, há muitos elementos que têm afinidade com o pensamento místico do hinduísmo, por exemplo, o budismo também, e as religiões e filosofias da Índia têm muita coisa em comum com eles. E a música, naturalmente, também. A música indiana. Não? De maneira que, para nós fomos a um festival em Madras. O Festival em Madras é um festival de música e de dança. E eu preparei essa turma toda, tinha gente do Norte, tinha do Rio, tinha de São Paulo. E preparei esta gente antes, para entenderem essa linguagem musical que é diferente da nossa. Que não é assim como a gente pensa. Precisa até de preparação, né? Fiz uma preparação aqui no Rio e outra em São Paulo. E levei a turma e todo dia eu analisei com ele aquilo que nós vimos no festival. Todo dia tinha festival durante 10 dias. E depois nós fizemos simplesmente sightseeing pelo Taj Mahal e Delhi, Jaipur, esses lugares importantes na Índia. Eu estudei com ele durante vários anos, assim, gostava muito dele também. Todo sábado de manhã eu ia para a casa dele e a gente conversava muito. Ele falava muito, falava sobre o mundo, falava sobre a música, sobre a importância da criação, sobre a improvisação, que para ele era a coisa mais importante. Então ele, para mim, foi uma pessoa muito fundamental, posso dizer. Aonde que o Kollreuter realmente contribuiu com um diferencial muito grande? Na minha opinião, foi na questão assim da consciência do tempo, né? Ele trouxe a nossa criatividade para o momento que estamos vivendo. Que século é esse que a gente vive? Que ruídos são esses que a gente está acostumado? E qual é essa noção de antes, depois, o que vem para cima, o que vem para baixo, essa ausência do tempo? Então isso foi muito novo. No que se refere à relação entre Kollreuter e Tecca, eu acho que ocorreu, na minha percepção, algo muito particular. O que a Tecca fazia antes de ter um conhecimento mais aprofundado de Kollreuter já era, de certa forma, muitíssimo banhado pelos mesmos princípios que haviam pautado o trabalho de Kollreuter, tanto dentro da educação, no sentido educação musical, quanto educação em geral, do ponto de vista do professor de música, de todos aqueles que foram ter aulas nos festivais de música, nos seminários, seja em Teresópolis, seja na Bahia, e que, na verdade, foi um impacto profundo e transformador por uma geração de músicos, musicólogos e educadores brasileiros. Então, Kollreuter foi muito importante para a gente reestruturar a escola. Os professores aprendem tanto quanto os alunos ensinam para eles. É uma troca muito equilibrada, né? E nas outras metodologias sempre ainda era aquela visão um pouco do professor que ensina. Nós ficamos trabalhando com o Kollreuter dos anos 80 até 2001, 2002, quando ele já não estava mais com tanta capacidade de transmissão, mas então foi muito tempo. Foram mais de 20 anos que a gente
vivenciou uma experiência de vida que ia para além de uma metodologia musical, né? O Reuter tinha, quando ele pensava na criança, né, ele sempre mostrava para a gente assim, que as crianças elas tinham um modo próprio de perceber, de criar, de fazer, né? Assim, apesar de elas estarem inseridas já num modelo de pensamento racionalista, né, dentro das suas famílias e tal, mas isso não prejudicava esses caminhos das crianças de como elas mesmas iam sentindo isso, como o que elas pensam. Por exemplo, eu no meu trabalho, durante todos esses muitos anos, percebo isso. As crianças vêm, primeiro, para elas, assim, elas já sabem tocar todos os instrumentos. Elas não vêm aqui, do ponto de vista delas, as menores, elas vêm aqui para fazer música. E não para aprender alguma coisa para fazer depois, que é um pensamento ocidental, assim, né? Então você primeiro vai fazer aquilo, depois de tantas lições você vai passar para aquela outra. O pensamento da criança é muito mais aberto. E nesse sentido, o Kohlreuter trabalhava com isso também, né? Ele falava: o tempo é uma forma de percepção. E não existiria tempo, não existiriam as coisas se não existisse o tempo, não existiria o tempo se não existissem as coisas, né? E esse processo estava sempre em movimento. E eu acho que assim, o Kohlreuter ele era aberto. Né? Acho que muita gente achava não, que ele ficava ali fechadinho, mas ele era uma pessoa que estudava muito. Ele conheceu inclusive vários desses educadores. Ele sabia, se você falasse para ele mais o que o senhor acha sobre, sei lá, Williams, ele sabia. E ele respeitava, inclusive. Mas ele só achava que a gente estava vivendo um tempo de transformação, de pensamento, de tempo e espaço. Quer dizer, então as coisas da física, de tudo, que você pudesse pensar da psicologia, do que está acontecendo no mundo. Ele tinha essa coisa, então isso tinha que se revelar na música. Uma das frases prediletas dele era essa, ele falava, né, meu método é não ter método, porque o método fecha, limita, impõe, e é preciso abrir, criar, recriar, repensar, daí ele ia por aí. Agora o bolo vai para o forno. Esses sinos, de vez em quando, assim, as crianças, principalmente quando as crianças novas, às vezes eles olham e falam, o que é aquilo, um sino? Ah, a gente pode tocar? Pode, a gente pega, a gente toca, mas não é um material para mim de uso diário, entendeu? Que eu me valho dele para trabalhar com escala, não. É muito mais essa curtição deles escolherem, daí a gente faz uma improvisação, trabalha isso, mas sem essa abordagem assim, né? Estou trabalhando a escala maior, do ré, mi, fá, sol. Eu encontrei a Teca no Conservatório Musical do Brooklyn Paulista, que era um centro musical aqui de São Paulo. E lá muita gente do cenário musical daquela década de 80 passou pelo Conservatório do Brooklyn naquela época. E a Teca dava aula lá. E então eu estava ali, eu sempre ouvia, né, aquela sonoridade e aquilo já me chamava a atenção. E as pessoas também já reconheciam assim, a Teca como alguém que fazia um trabalho especial. E aí eu cheguei para a Teca, tomei coragem um dia, ela estava saindo de uma aula, eu cheguei para ela e assim, meio querendo puxar conversa, virei e falei assim, Teca, você acha que trabalhar os parâmetros do som é um bom começo para trabalhar com as crianças? Meio assim, rápido, né? Uma pergunta assim, totalmente pontual, né? Com a cabeça da Teca, que já tinham, acho que, uma visão de educação musical mais ampla. E ela não me respondeu sim ou não, logicamente, né? Mas ela falou sim, tal, mas acho que é muito mais amplo, vamos conversar, tal. Eu pedi para ela uma dica de livro, ela falou que na época era uma bíblia, assim, todo mundo lia, que é La Iniciação Musical de los Niños, da Violeta Gainza, em espanhol. E aí a gente começou a conversar e daí foi a minha dica para falar, eu posso assistir umas aulas, tal, e aí eu fui a primeira estagiária dela. Eu não lembro exatamente, cronologicamente, quando ela começou, mas ela dava aula na casa e também estava no Brooklyn, né? E a Maíra era super pequenininha, a Maúcha era um bebê,
né? E a sala dela era super bonita, a sala com madeira no chão, né? E as crianças, a Mairá, a Maúcha, eu lembro que isso me chamava muito a atenção. Como a Mairá, a Maúcha bebê, mas depois a Maúcha cresceu, né? E eu frequentava lá, como a Mairá e a própria Maúcha depois iam entrando, indo, vindo, às vezes vinha irmãozinho de criança. As minhas lembranças mais antigas, assim, dentro de casa, né? Eu acho que elas são bem misturadas com, talvez, sensações, não são tão lembranças, porque eu acho que eu tinha 4, 5 anos quando a escola ainda era em casa. E, quer dizer, a escola ainda era em casa não, né? Era minha casa, mas tinham aulas lá dentro, então era tudo muito junto, né? E eu tinha aula que era pro meu grupo, da minha idade, no horário lá, mas muitas vezes eu também estava em casa quando era outro grupo, então era normal que eu ficasse ali junto, ali olhando, né, não participando exatamente fazendo, né, mas estava ali, presente. E minha mãe conta isso também, né, que às vezes eu chegava, quando eu estava junto com ela, eu perguntava para ela o que a gente vai dar nessa aula, o que a gente vai ensinar, né, como se eu fosse ali a assistente, né, e tivesse ali junto também para propor e dar aula junto com ela, né. E a gente, né, eu e a minha irmã, a gente viveu isso aqui de uma maneira muito intensa, né, porque a minha mãe vivia isso de uma maneira muito intensa, então a escola era a vida dela, é a vida dela, né, e a gente junto ali, então era uma coisa só, na verdade, né, ainda né, a vida, a parte profissional e a parte pessoal toda muito misturada, então acho que a nossa família foi crescendo dentro dessa escola, né. A lembrança que eu tenho é que essa sala da casa da Teca era uma sala retangular, com a janela que dava para frente, para a rua. As pessoas paravam o carro de frente para essa janela, isso eu lembro bem. E aí logo entrava, assim, era no térreo, e ela começou das primeiras aulas dela ali. E aí ela se mudou para Capote Valente, ali na esquina, em cima da padaria, onde ela aumentou o espaço e fez a ideia de oficinas de construção de instrumento. Uma das referências maiores que eu tenho de encontro, de tê-la conhecido, foi quando eu fui no apartamento dela, em Pinheiros, depois de ter telefonado, numa época onde não havia celular, e eu a convidei para escrever um artigo para uma revista que eu editava, chamada Cadernos de Estudos Educação Musical, e a revista é essa daqui, que começa com um artigo que eu havia solicitado a Kohlreuter, que é o artigo primeiro que abre a revista, que é Educação Musical no Terceiro Mundo. E o projeto da revista era justamente ter um trabalho de educação musical enraizado na problemática brasileira. E aqui está a Teca com cenas musicais, a música do Sombra. É um trabalho onde ela relata justamente uma das experiências com uma turma de crianças da sua escola, da sua oficina, não é? Que sempre foi, na verdade, um verdadeiro laboratório onde se praticava, e se pratica até hoje, a educação musical com o fio condutor da criação, com o desenvolvimento da criatividade. A gente tem isso, a criança chega, vamos dar aula, né? Chegou para a aula, a gente já quer começar a aula, a gente tem um plano, né? Então a gente tem uma ansiedade e o tempo das crianças não é o tempo do adulto. Lógico, né? Você não pode ficar no tempo da criança, isso existe uma relação, então a criança também aprende com o tempo do adulto. E elas entravam no espaço. Aí os instrumentos já estavam lá, uma pegava, ia no xilofone, a outra parava, às vezes tinha um livrinho da Mairá lá jogado no chão, ela pegava um brinquedo. Em uma tarde de quarta-feira, em um dia de primavera, no meio da aula de música, escutamos passarinhos do lado de fora da sala. Achamos que os passarinhos cantam aqui tão perto porque querem saber o que as crianças fazem aqui dentro. Um menino perguntou: qual o passarinho que está sempre de olho na gente?
É o sabiá? É a águia? É o quero-quero? É o rouxinol? É o bem-te-vi? Vi o bem-te-vi, muito bonitinho, que tocava harpa dentro do seu ninho. Os diálogos que ela faz com as crianças pequenas são lindíssimos. Ela até trouxe, porque eu acho tão bonito isso, música na educação infantil, né? Logo no começo, ela diz assim: eu queria mesmo saber por que existe música, disse Luiz Fernando, de 4 anos, interrompendo uma de nossas atividades durante a aula. Essa é uma boa pergunta, eu respondi. Quem saberia responder? Pronto, ela já pegou a pergunta e não foi correndo da resposta, já passou a pergunta para a classe. Eles têm 4 anos. Aí a Mariana disse: para deixar a gente animada. Ela também tem 4 anos. Após uma reflexão rápida, outra coisa que ela aponta: a criança reflete, a criança pensa. Isso é muito da Teca, ela valoriza muito isso. Para animar a gente perguntei. Então a gente nota que a Teca não está dialogando, ela está só estimulando, porque ela quer tirar deles, né, as respostas. Aí, posso falar uma coisa? Interveio o Ian, já estava lá todo mundo animado. Não é só para deixar a gente animado, porque tem músicas que a minha mãe canta para mim e para o meu irmão na hora de dormir. E a gente dorme. Tem música que é para fazer a gente ficar calmo, com sono. É verdade, o Ian disse uma coisa muito certa. E vocês sabem como se chamam as músicas que fazem a gente dormir? Silêncio. São as canções de ninar ou acalantos. A primeira informação que a Teca deu, objetiva, porque foi super oportuna. Daí ela explica. Mas a Mariana disse que a música anima e o Ian disse que a música também pode dar sono. O que mais a gente sente ouvindo música? Que tipos de música existem? Música de casamento, música de festa de aniversário, de filme, de videogame, de soldado, de dançar, de medo. Eu só queria dar esse exemplo de como a Teca conduz uma aula de uma maneira incrível. Ela tem uma sensibilidade que ela é capaz de... Qualquer estímulo que aparece entre os alunos dela, entre as crianças, aquilo já vira tema. Por mais que eu tente, às vezes, até ficar fazendo as coisas mais... de uma forma mais regular, né? Às vezes eu tento falar, não, vou organizar isso, o que eu vou fazer nessa aula, o que eu vou fazer na outra. Não adianta, não dá certo. Então, eu acho que sempre cada aula é um acontecimento. Assim, né? Quando às vezes eu penso que vai acontecer alguma coisa, né? Vai para outro, e aliás, muito melhor do que o que eu tinha pensado fazer. Aí quando eu vejo as crianças fizeram melhor que eu. Eu sempre busquei isso, autonomia, liberdade para fazer o que quisesse e poder criar. E acho que no meu trabalho é um pouco isso que está presente, assim, né? Com as crianças. Assim, não tem uma coisa... Por isso não tem uma norma fechada, não tem uma sequência que a primeira aula é isso, segunda aula é isso. Não é assim. Assim, tem gente que fala, você é meio até que é anárquica. Eu falei, eu sou um pouco mesmo. Acho que nunca foi, nem é um vale-tudismo, uma coisa que, né, então entram aí, façam o que quiserem, não é isso. Tem toda uma linha de pensamento por trás. O que eu acho que ela sempre teve é essa observação, né, do que eles estão fazendo, do que as crianças estão fazendo, muito sensível ali, que eu acho que não é nem só disso, de tudo, essa coisa de escutar o que as crianças falam, sempre foi para tudo, né? Por exemplo, ela acho que hoje não tem mais, mas ela tinha esse costume de anotar, inclusive coisas que os meus amigos falavam que eu falava, né? Ela repetia, a Mary, que é uma super amiga minha, ela sempre contava isso, ela falou uma vez que um amigo da minha mãe, que é ator, estava na televisão e ela viu, e aí ela falou, como que ele foi parar aí dentro? Então ela anotava essas pérolas das crianças ali, né? Tinha várias, essa que ela ficava contando na época. Então acho que esse jeito de olhar para as crianças, de pensar, de tentar entender, isso era uma coisa que é dela, né? E que daí transparecia no trabalho. E que dava essa abertura para ouvir bastante, né? Como tinha essa abertura para ouvir bastante, esse espaço para caminhar para lugares diferentes, mas que não necessariamente seriam caos, né? Não, porque daí ela sabe também
puxar a hora do freio ali, né, da hora que a coisa está se perdendo e tentar reunir tudo isso em alguma coisa para o coletivo, né, porque acho que essa que é a questão, cada um ali tem a sua fala, mas se cada um ficar na sua vai virar realmente, né, uma coisa caótica. Então justamente a função dela ali naquele momento era conseguir reunir tudo isso e transformar em alguma coisa. Quem sabe mais propõe, não impõe e deixa acontecer e vai assim só tendo cuidado para auxiliar alguém que está com uma certa dificuldade aqui ou tal. Então é um campo mais do desconhecido mesmo assim, né? A Teca ali deixa acontecer, deixa muito espaço. Não é assim, agora você vai tocar a bateria, você vai tocar tal instrumento, você é melhor nisso, você vai tocar tal coisa, você é... Não tinha nenhum momento, eu não tenho, por exemplo, nenhum registro da Teca dizendo assim, você vai tocar esse instrumento agora, você vai tocar aquele, entendeu? É assim, depois que todo mundo escolheu, aí ela chegava perto, conversava um pouco, talvez soe melhor aqui, né, tocando desse jeito, talvez, mas é o que eu comentei, muitas vezes a gente não obedecia também, tocava do nosso jeito e tudo bem. Então acho que é uma prática de liberdade mesmo a da Teca. E vai mudando com eles, chega uma hora eles querem, é um barato isso, porque mesmo, por exemplo, no xilofone ou piano, eu já vi muitas vezes as crianças vão tocando assim, mas daí eles vão improvisando, depois eles falam para mim, mas como eu posso tocar uma música mesmo? Daí eles começam esse mesmo, que eu acho barato, porque né, daí assim, está mostrando uma consciência de uma mudança de uma coisa que a outra, então daí eles estão declarando que aquele outro que eles faziam antes não é mesmo música, né? Então eles querem fazer agora música, e aí a gente vai trabalhando essas coisas, sem deixar de lado toda a coisa criativa, né, exploração de sonoridades. Primeiro assim, que é uma coisa do humano, né? Não são só as crianças, é a mesma coisa, por que os adolescentes ou os adultos resolvem estudar um instrumento e não outro? Né? Sempre é por alguma coisa assim que você foi capturado. Ninguém vai começar a estudar, sei lá, violino se não tiver sido despertado um prazer de tocar aquele som, de gostar daquilo. E com as crianças é muito parecido, com elas desde pequenininhas. Tem crianças assim que nitidamente elas adoram tocar piano, mas assim 3, 4 anos vão lá, né? Então às vezes eu converso com elas, pergunto por que ela gosta de tocar tanto esse instrumento. Aí elas falam, porque é mais legal, né? Assim, muito simples. Tinha muitas oficinas de música aqui em São Paulo, muitos encontros de educação musical, e eu fiquei sabendo pela Teca do curso do Orff na Áustria. E a gente se deu muito bem, assim, lá em Salzburg a gente saía, estava sempre junto, dividia os almoços, a gente só não dividia as tortas de framboesa, que eram deliciosas, aí a gente pedia uma para cada um. E daí começou uma amizade muito intensa com a Teca, todos os finais de semana ou nas férias, quando tinham as oficinas, quando traziam os educadores, a Marisa Fonterrada trouxe muitas vezes o Schaefer, a Gainza vinha várias vezes. Então, eram os lugares de encontro com todo esse pessoal, com os educadores, né? Eu acho que foram momentos assim de construção, mais ou menos como se fosse um bolo que você vai recheando com outras coisas, né? E cada vez ele vai ficando mais gostoso. Que vontade de comer um bolo. Você tinha que falar isso, me deixou com água na boca, mas o jeito é fazer. Junta os ingredientes. Farinha. Leite. Ovos. Fermento. Manteiga. Chocolate. Leite condensado. Ligue a batedeira. Et on pourrait penser que chanter, c'est peut-être moins créatif. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que chanter, ça peut être aussi, comme par exemple dans un petit disque qui accompagne un livre,
Contas Musical Thema Musica, ce disque qui est tout à fait remarquable, avec tout le livre est tout à fait remarquable. Les enfants font une forme de création qui enrichit beaucoup la chanson. C'est pas seulement une chanson, c'est une chanson avec une sorte d'instrumentation d'accompagnement qui est très variée. C'est fondé beaucoup sur l'exploration de beaucoup de corps sonores. À cela s'ajoute que, premièrement, d'abord, ils chantent des musiques du monde. Alors c'est important aussi de voir que ça permet de prendre conscience que la musique que l'on fait n'est pas la seule, qu'il en existe dans tous les continents, des différentes, et que donc il faut avoir une définition un peu plus large de la musique. Manu e Luísa, Laís e Lívia, Pedro e Theo, Dudu, Vitor e Luigi, tá bom? Posso falar uma coisa só? Que a gente podia fazer? Eu avisei, né? O quê? Que vai ser cheio de ideia. Não. Mas é assim. Vocês têm despertador eletrônico ou de orelhinha assim? 7 horas. Acordar. Tá bom assim? Por exemplo, eu acho que merece nota o fato da Teca, há muito tempo, utilizar instrumentos de diferentes culturas. Não é? Ela, para quem conhece, para quem visitou ou tem frequência ao ateliê, à oficina da Teca, assim, é quase que um museu etnográfico, assim, tem instrumentos do mundo inteiro, da América Latina. E tudo isso não está numa prateleira para ser visto como um quadro na parede. São instrumentos com sonoridades diferentes, que trazem histórias de usos e funções muito ricos, né, e igualmente grandes, né, assim, de longo percurso, e que são disponibilizados para que as crianças, os participantes, enfim, possam utilizá-los no seu próprio processo de improvisação, no seu próprio processo de criação. Eu fiquei fanática por comprar instrumentos, né, para a escola. E no começo eu comecei com poucos, tinha o meu primeiro piano, que está aqui comigo até hoje. Aí fui comprando aos pouquinhos, né, um tambor, um xilofone, tudo tinha de um. Com o tempo foi passando e eu fui comprando mais instrumentos. E a escola é super equipada nesse sentido, especialmente para musicalização. E é interessante que uma vez um menino, Pedro, era meu aluno aqui na escola, e aí ele estava pegando um instrumento de qualquer jeito, assim, e aí eu falei para ele, não, tem que ter muito cuidado. Falei, porque todos os instrumentos que tem aqui, né, falei, muitas coisas eu trouxe de longe, se quebrar eu não vou saber como consertar, quem vai consertar, falei, eu também não vou poder comprar outro. Aí eu sei que eu fiquei falando isso, dando assim, né, umas dicas para ele, até que ele virou para mim e falou, mas Teca, você também podia parar de pensar só em instrumentos, né? Você podia juntar dinheiro assim para comprar uma casa, fazer uma viagem, mas você só gasta seu dinheiro comprando instrumento? Como eu estava na universidade, tinham congressos fora, tinham os congressos da ISME, que é a Sociedade Internacional de Educação Musical, e o primeiro que a gente foi junto foi para a África do Sul. Então fomos lá para a África do Sul, primeiro para Stellenbosch, e depois nós fomos fazer um safari junto com todo mundo do congresso, e depois Pretória, né? Então, eu acho que essas memórias da convivência são as memórias que te estreitam mesmo e te constituem como ser humano, né? Fora isso, a gente viajou aqui pelo Brasil, em muitos lugares, a gente viajou para a Venezuela, a gente viajou para Amsterdã. Eu acho que o que aconteceu com a Teca foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Nós duas, cada uma do seu jeito, cada uma no seu caminho, nós fomos professoras práticas, educadoras práticas. E a gente entrou tardiamente na universidade.
Então, o que acontece? Você tem uma prática enorme e você não tem a menor noção do que é o trabalho acadêmico. Você apanha pra caramba, fica todo mundo falando, parece que um outro idioma, a gente não sabia direito como é que fazia. Então, eu acho que esse caminho da prática para a universidade, da universidade para a pós-graduação, numa universidade muito interessante, a PUC é muito interessante. Então, a gente teve contato com muitos pensadores, né? Mas em vez da gente ficar deslumbrado com aquilo, como se a gente tivesse 18, 20 anos, a gente começou a falar o que disso daqui serve para eu entender a minha prática. La créativité, généralement, ça se définit comme une faculté qui permet d'avoir des idées, tout simplement. On a une idée nouvelle que personne n'avait eue. Sauf que là où les choses deviennent carrément intéressantes, c'est quand cette idée, on se dit « Oh, elle est chouette cette idée, ça va marcher, je vais porter cette idée, transformer ça en un projet, réaliser, faire une réalisation finale, et donc faire aboutir ce projet. » Or ça, c'est une dimension que l'école en général ne favorise pas, mais que l'Officina dei Musica favorise. L'école en général ne développe pas la créativité sociale, et c'est dommage, parce que nos sociétés en ont énormément besoin. Nos sociétés ont besoin de gens qui sont capables d'avoir un projet, de le développer, de faire aboutir le projet, et pas seulement d'avoir une idée. Alors cette créativité sociale-là, elle est par contre bien favorisée par l'activité qui se fait dans cette Officina di Musica, qui n'est pas seulement une Officina di Musica, mais qui développe chez l'enfant une forme de créativité beaucoup plus large qui font qu'ils feront dans la vie des métiers qui les intéresseront, qu'ils feront aboutir la société, qu'ils feront évoluer la société et que même tout simplement ils seront heureux. Essa pessoa empreendedora que a Teca sempre foi é um valor especial para todos nós, não é? Porque a Teca é a pessoa que escreveu livros sobre as suas experiências dentro da oficina, mas ao mesmo tempo é a pessoa que escreveu livros didáticos com uma publicação num raio bastante amplo para escolas públicas, é a pessoa que tocou piano acompanhando seus alunos, é a pessoa que promoveu a produção de CDs, estando por trás da organização de todo o aparato que nós podemos imaginar. Essa pessoa múltipla que a Teca foi e que a Teca é. Eu fui banca do concurso de ingresso da Teca na ECA. Ela prestou concurso lá e eu estava nessa banca. Tinha vários candidatos e o que eu me lembro é que a Teca era uma pessoa tão madura, tão ciente do que ela queria fazer, sabe, assim, tão segura mesmo, que não dava para concorrer com mais ninguém, embora tivesse gente boa. Mas essa maturidade, essa certeza do que ela queria era muito forte. E, ao mesmo tempo, ela fala muito bem, de modo que ela encantava todo mundo com a fala dela, como ela faz sempre, né? A presença da Teca no curso de licenciatura em música da USP sempre foi muito intensa e produziu muitos deslocamentos na gente, nos estudantes ali. Ela sempre fez a gente entender que muitas vezes as práticas que produziam o nosso vínculo com a música não estavam no âmbito escolar, escolarizado ou do conservatório, mas elas eram práticas de outros campos da vida. São raros os trabalhos, como eu penso que todos nós sabemos, que têm de fato uma abordagem musical com a sua competência, mas que busca em paralelo o desenvolvimento também de uma competência humana. Não é um trabalho de educação musical que visa adestrar musicalmente ninguém, que visa ensinar no sentido de transmitir informações, mas é um trabalho que certamente, não que ele vá além, ele não segue essa via, ele se propõe a uma outra via, não é? E a via proposta é o desenvolvimento das competências humanas. Tudo. Eu já expliquei para eles, o microfone não sabe o que é da música, não.
Ia ser bom se ele soubesse gravar sua música. Bem cedo o galo canta, ainda tiveram que acordar o galo, né, mano? O galo tem que estar bem acordado na hora dele cantar. E assim acabou essa história. Que entrou por uma porta, saiu pela outra. Que quem quiser, que conte a outra. Zé Tomate, quem vai querer? Zé Tomate, quem vai querer? Zé Tomate, quem vai querer? Não vai querer coisa nenhuma, porque eu sou tomate. Quero ficar aqui, não vou sair daqui.